Senhor Jesus, obrigado. Nos permitir estar aqui, a gente se reunir ao redor da sua palavra, te conhecer melhor, que haja transformação do nosso coração, Pai mesmo. É o que a gente precisa, só o Senhor pode fazer isso. Cumpra em nós a sua palavra, nos conduza, quebrante o nosso coração para receber a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Estamos na série Obediências e conversamos de assuntos muito graves, muito bons, muito importantes, necessários. A primeira pregação foi sobre a nossa rebeldia sofisticada, o nosso jeito de resistir à vontade de Deus naquilo que a gente já sabe que Deus mandou a gente fazer. Acontece com você, diga misericórdia. É misericórdia. Você resiste, você sabe o que tem que fazer e resiste. Depois a gente falou sobre quanto que obediência é um passo de confiança com Deus. E quando a gente não obedece, muitas vezes a gente está colocando em xeque o caráter de quem deu a ordem. Então Deus fala que o caminho melhor é esse e você diz assim, será mesmo? Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Então você coloca em xeque, quando você desobedece, você coloca em xeque o caráter de quem dá a ordem, o caráter de Deus no caso. A gente conversou também sobre uma obediência utilitarista, ou seja, uma obediência com privilégios, com benefícios. Então a gente falou o quanto que às vezes a gente obedece visando receber proveito da obediência. A gente evangélico, a gente é especialista nisso, em colocar a obediência como para conquistar a bênção. E aí eu citei o grande Bezerra da Silva, que disse que se o malandro soubesse que ser honesto era melhor, ele seria honesto por malandragem. Você muitas vezes obedece a Deus por malandragem, achando que vai colher frutos disso, receber de Deus bênçãos. Isso é muito comum. E a gente falou também, para terminar o nosso mês da semana passada, retrasada, que Jesus é o último Adão. E aí também é muito profunda a pregação, acho que valeria você voltar lá e rever o quanto que o obediente é Jesus. Quem é obediente mesmo, a gente é desobediente. E qualquer ação obediente nossa é manifestação do Filho em nós. De forma que a gente não imita Jesus. A religião ensinou a gente a imitar Jesus. Aquela frase clássica, o que Jesus faria. Isso é alguém caído tentando imitar os passos de Jesus. Não é assim no Evangelho. O Evangelho é o que eu vou fazer nessa situação, já que o Cristo habita em mim. Estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu. Se não vivo, o que eu estou fazendo? Eu estou morto. E quem vive a vida em mim? Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, irmãos? Pronto. Isso tudo a gente já falou. Quero ir além hoje. Lembrando que essa conversa ela surge de um questionamento de uns amigos que perguntaram assim, deixa eu falar, Lucas, estou chegando na igreja agora, dizem por aí que vocês são muito liberais. Oi? Dizem por aí, e dizem mesmo, viu, Rodolfo? Dizem demais. Que aí a igreja é uma igreja da porta larga, e que pode qualquer um. Eu falei, nesse sentido, acho que é isso mesmo. Acho que é porta, no sentido de acolhimento, é isso mesmo, porta larga. Bom, então, de hoje, vamos lá. O projeto de Deus para a gente, qual é? Qual é o projeto de Deus? Quando Ele terminar a obra em nós, aí Ele vai levar a gente para o céu, é isso? Eu acho que não. Qual é o projeto de Deus para a gente? É isso, tudo isso é algo que alguns balbuciaram, é verdade, mas o centro, Romanos 8, que diz que o projeto dele é que a gente seja forjado ao caráter, à imagem de Jesus.
Aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então o projeto de Deus para a gente é que a gente seja Cristo. Não, no céu a gente vai, irmãos, para o céu? Vamos para o céu. Quem vai para o céu? Diga amém. Eu vou, mas isso é um detalhe para nós. O projeto é que a gente já desfruta do relacionamento com Deus agora. E se está fraco esse assunto, é um bom momento para a gente revisitar isso. Então o projeto de Deus é que a gente seja, o propósito do projeto é que a gente seja feito à imagem de Cristo. Então o que é pecado? Se o projeto é que a gente seja igual a Cristo, o que é pecado? Quando a gente não é igual a Cristo. Então tudo que a gente manifesta no dia a dia que não revela Cristo é pecado. Então pecado é muito mais do que não fumar. Fumar é bênção? Não. Ele gosta. Você pita? Pita, eu pito. Cigarro é boa, bênção. Para que é isso? Pronto. Isso, pergunta para quem está viciado. Mas volta aqui. Claro que o projeto de Deus não é que você fume. Mas o centro do projeto de Deus é que você pare de fumar? Não, mano. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Inclusive, só para te incomodar um pouco, é possível que alguém que já seja salvo ainda fume? Sim, é claro que é possível. E se ele é salvo, ele vai parar de fumar? Muito provavelmente. Se der tempo, ele vai largar o cigarro. Se der tempo, ele vai largar a fofoca também, amém, irmãos? Pronto. Então vamos colocar as coisas no lugar certo. Parar de comer demais. Se der tempo, vai todo mundo ser magro, amém? É isso, eu creio. Deixa eu falar, irmão. Mas quem é gordo pode não ser, pode ser um problema. André, quantos por cento de quem é obeso? O mínimo. A maioria dos que estão acima do peso, inclui a mim também, a gente come mais do que deve. Tirando um outro, não, como é que é? De tireoide? Tem problema de tireoide. Tá bom, isso aí é 0,001. Se é o seu caso, não estou falando de você. Mas no geral... O problema não é a tireoide, é a batatoide, é o pasteloide, é o sorvetoide. Muito bom. Projeto de Deus que a gente seja igual a Cristo. Pecado é quando eu não sou igual a Cristo. Quando eu faço coisas que Cristo não faz. Isso é pecado. Aí, eu queria te dar um assunto para a gente ir a partir dele também hoje, que é a revelação. Porque o tema de hoje é o caminho da obediência, que é um caminho de uma revelação progressiva. Segura essa aí que a gente vai falar daqui a pouco. Deus já se revelou a você? Amém? Ele continua fazendo isso? Olha só que interessante isso. Se Deus não se revelasse a nós, nós jamais encontraríamos Deus. Sim ou sim? Claro que sim. Ou Deus vem e se revela a nós, ou a gente não vai descobrir Deus. Como no passado tinham livros que eram os caçadores de Deus. Eu fico imaginando Deus em aflição. Eles vão me achar aqui. Palhaçada. Me tira daqui, o Regis. Então, revelação a revelação divina. Deus, ele quer e faz isso. Ele vai se revelando a nós. E quanto mais eu conheço Ele, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu percebo a minha incoerência. Quanto mais Ele vai se revelando para a gente, mais claro vai ficando a nossa incapacidade, a nossa incoerência, a nossa distorção do caráter e da imagem de Deus em nós. É por isso que a palavra de Deus, ela é um espelho, não é isso que está lá no texto?
que ela é um espelho, ela bota assim, quando Cristo se revela, pá, na nossa frente, fica óbvio que a gente não é isso que deveria ser. Isso é Deus confrontando a nossa natureza. E aí nesse momento que Ele nos confronta com Ele mesmo, Ele não nos confronta com uma ordem. Entenda isso, irmão. Isso é de uma profundidade impressionante. Deus não nos confronta com uma ordem, Ele nos confronta com Ele. É Ele se manifesta. Qual foi a reação na Bíblia das pessoas que tiveram encontros com Deus? Caíram ajoelhados, sai de perto de mim, Deus. Se distancia de mim. Não dá, é totalmente outro. Você é outro. Aí eu me sinto absolutamente justo, capaz, disponível para ser condenado. Quando eu percebo, você já imaginou, deixa eu contar um negócio para vocês. Quando o Senhor Jesus rasgar o véu e vier buscar nós aqui, quem está na lista? Pastor Eros faz na lista dele, mas quem é que está na lista de Jesus? De quem ele vai vir buscar? Quando ele vier aqui e falar assim, essa galera é minha, essa galera aqui perdeu, essa galera que será condenada porque não creu, ela vai ser condenada em crise. Nossa, por que eu estou sendo condenado? Vai ser assim? Claro que não. Quando Cristo se revelar assim, uá, todo mundo, inclusive nós, vamos perceber que o nosso lugar é longe dele. E nós, pela graça de Jesus, seremos salvos. Pela graça de Jesus. Porque se for pagamento das nossas obras, todo mundo que já passou aqui nessa terra vai ter consciência clara de que merece o inferno. Ele vai se revelando a nós, a gente vai percebendo a nossa incoerência, e aí a gente vai decidir, nesse momento que você é confrontado, você decide ser, pelo poder do Espírito, Cristo. Quando você é tentado, irmão, qual é a sua tentação? Pensa aí. Ludovico ou cigarro? Ficou claro. Quando o Ludovico passa um amigo dele do bar e fala assim, com aquele cigarro aqui no ombro, assim por dentro da roupa. Não é assim? É muito bar isso, né? O cara puxa assim e fala, Ludovico, você pita? Quer um careta aí, Ludovico? Nesse momento, ele, pelo poder do Espírito Santo nele, se esse assunto o Espírito já tratou com ele, tem esse assunto, tá? Não sei se você entendeu isso que eu falei, mas tem pecados. Você pitava muito? Não. O careta e o verde e amarelo, ok? Uma semana. Quando você tem uma experiência com Cristo, ninguém falou que tinha que parar de pitar. O Espírito Santo falou assim, ó, nunca mais pitou. Glória a Jesus. É isso. Puxou bem a palma na hora certa. Fala. Mas que é gostoso. Claro que é gostoso, né? Faz mal. É isso. Igual comer. Bom. Faz mal. Segura ele aí, pastor. Segura ele. Mas ó, insistindo nesse exemplo do Ludovico, ele creu, teve um encontro com Jesus no dia, que dia da semana foi? Sábado? Meio da semana, quarta-feira. Na sexta-feira ele ainda deu um estrago lá, salvo, mas no processo. E glória a Jesus que o dele durou uma semana, de alguns irmãos dura aí uns meses aí. Estamos aí ajudando os irmãos aí uns meses. Conheceu um rapaz, uma ovelha, não tenho ideia do que é isso. Rabo de galo, ok.
Ele parou de fumar, mas não parou com o rabo de galo. Nunca? Lá na frente, glória a Jesus. Pegou ele na curva lá. Agora é sério, ô Rodolfo, faz favor. Segura aí. Então, nesse momento da tentação, seja ela qual for a sua, nesse momento, você decide não fazer ou não fazer. Você decide ser ou não ser. É aquele momento que eu vou... Não tem a ver com a minha natureza isso. Esse é o momento. Pelo poder do Espírito Santo. Então, quando a revelação... Olha só, vamos lá, vocês estão acompanhando. Deus se revelou. E quando essa revelação já gerou a transformação em nós, o que acontece? Olha que pergunta boa. Vai cair na prova, presta atenção. Quando Deus se revela a nós, e essa revelação, esse confronto, gera em nós a transformação da revelação que Ele nos deu, o que acontece? Mais revelação. O nosso Deus, Ele é infinito. Então Ele se revela, eu sou transformado. E aí Ele se revela mais, e eu sou mais transformado. E aí Ele se revela mais. Diga amém, irmãos. Isso é a delícia do Evangelho. Aliás, inclusive, esse Deus infinito que se revela de forma infinita, é a certeza que nós temos que no céu a gente não vai ficar enfadado, cansado. Porque quando a gente entender a plenitude daquilo que Ele se revelou no céu, aí Ele sobe mais um nível. E aí a gente, uau, chama todo mundo e vamos cantar de novo, santo, santo, santo de novo. Vamos fazer festa, e é uma festa que dura meses no céu. Eu não sei no céu, é meses, como é que conta dia no céu. Vai durar um tempão, e quando a gente começar a acalmar, você, caramba, foi benção, hein? Festão nosso, Quinhão, durou 6 meses aqui no céu. Legal, aí Deus fala assim, ei, vocês não viram isso aqui ainda. E aí Ele revela mais um, e aí a gente, uau, e santo, santo, santo Senhor, e chama todo mundo, chama a criançada, vamos fazer festa. Porque o nosso Deus infinito está se revelando de forma infinita. Quando que Ele não se revela mais a nós? Quando a gente está resistindo à revelação que Ele já nos deu. Ele já deixou claro o que você tem que fazer, ou melhor, o que você tem que ser a partir desses pecados nossos. E você resiste, Deus está aí só esperando com que você aprenda para passar de fase, para receber mais revelação dele. Mas a gente insiste em não ser aquilo que Ele projetou para a gente ser. Agora, entenda que esse mecanismo de Deus se revelar, a gente ser transformado, Ele se revelar mais, não é uma descoberta do jeito certo. Descobrimos um jeito de conhecer mais a Deus. Não é utilitarista. É o relacionamento que a gente quer. A gente quer um relacionamento, é isso que a gente tem que querer. E o relacionamento que nos conduz cada vez mais a um lugar mais profundo. Sendo assim, Deus nunca exige uma obediência para a qual não tenha concedido alguma revelação. Mas também nunca concede uma revelação que não peça uma nova obediência. Toda revelação de Deus, implícito está junto o que Ele espera de nós agora, nesse momento. Fala, Benê. Deus nunca exige uma obediência para a qual não tenha concedido alguma revelação, mas também nunca concede uma revelação que não peça uma nova obediência. Lucas 12:47 diz assim: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. E aí o clássico: a quem muito foi dado,
muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A gente sempre cita esse versículo: quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito foi dado o quê? Conhecer a vontade do Senhor, segundo o texto. E qual é a vontade do Senhor? Como é que Ele faz isso? É a revelação dEle para nós. Então, quanto mais revelação de Deus nós temos, mais responsáveis nós somos por ela. Diga amém. Você entendeu isso, irmão? Quem quer mais de Deus, diga amém. Junto, como é que é a teologia do Peter Parker? Junto com grandes poderes. Versículo vocês não sabem, né? Então essa revelação progressiva, Deus vai se revelando, a gente vai sendo confrontado, vai obedecendo e vai vindo mais revelação de Deus, e a gente vai nos dando mais direções de ordem que nós precisamos. Essa é a jornada de Deus. Muitas vezes a gente se apega a grandes obediências, mas eu queria propor para a gente hoje as pequenas obediências, aquilo que você já sabe, os pequenos passos, baby steps, pequenos passos. Abraão recebeu pequenas ordens e ele foi obedecendo. Pedro não recebeu a ordem de pregar lá em Pentecostes de cara, que é a grande pregação, ou uma grande pregação dele, lá em Atos 2, ele não recebeu essa ordem. A primeira ordem que Pedro recebeu foi largar as redes. E aí ele foi experimentando cada vez mais de Deus. Você ainda não recebeu uma ordem para morrer fisicamente, por exemplo, por alguém. Alguém aqui já recebeu essa ordem? Que se tivesse cumprido, estava morto. Você entregar a sua vida por alguém. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Aconteceu com a gente? Ainda não. Mas você já recebeu a ordem de perdoar, por exemplo. Você já recebeu a ordem do quê? De amar. O que mais que você recebeu a ordem, que está claro? Então, você quer chegar a ser um mártir por Cristo? Eu estou pronto. Mas o martírio começa agora nas ordens que Ele já deu. Diga amém, irmãos. Se queremos grandes experiências, precisamos começar com as pequenas obediências. Eu não sei se eu vou mais, eu paro aqui. Vocês já subiram aqui? Mais um pouco? Porque tem a ceia hoje. Então vamos só finalizar esse trecho aqui dos pequenos passos. Deixa eu repetir a frase. Se queremos grandes experiências, precisamos começar com as pequenas obediências. Claro isso? Amém. Aí você está ouvindo isso, você está pensando assim: eu ouço a voz de Deus, a vontade de Deus é clara, me é revelada. Aí, Lucas, eu decido mudar. Inclusive, Lucas, eu começo a mudar, mas eu não concluo a mudança. Quem aqui já chorou por isso, diga misericórdia. Sei o certo, tomo a decisão domingo, segunda-feira não consigo concluir a meta. Segunda até consigo com muita força, terça-feira já se esvai. Eu queria falar com você que, assim como eu, em algumas áreas, ainda não é exatamente o que a gente é espiritualmente. Tem algumas áreas da minha vida que eu ainda não sou como Jesus. Jesus ainda não se manifestou por resistência minha. E eu sei que você também tem áreas da sua vida que estamos nós resistindo à voz do Espírito. E que quando você toma uma decisão de mudar e cai, é horroroso. Diga que
Misericórdia. É ou não é desesperador? Você toma a decisão certa, agora é isso aqui que eu vou fazer. Vou abandonar isso, vou fazer aquilo. Quando você cai, é uma ressaca moral horrorosa, não é ou não é? Queria dizer para você que quando você cai, um adicto, viciado em rabo de galo, assim como Ludovico já foi. Quando ele estava no processo, esse irmão tal aqui, não sei o nome dele, o Zé. Ele, conhecendo a Deus, percebeu claramente que o que Deus tinha para ele não era uma vida viciada em álcool. E ele tomou a decisão hoje. E venceu 10 dias, 15 dias. E caiu. Ele não volta no começo. Ele levanta e continua. Está entendendo isso, irmão? Deixa eu deixar mais claro para você. Toda vez que você decide fazer o certo, isso é muito bom. Isso já faz parte do projeto de Deus para você. É Ele que opera em nós o querer e o realizar. Se a gente está querendo, isso faz parte do projeto de Deus para nós. Diga amém. Quando você infelizmente cai nesse seu pecado recorrente, isso não é uma volta ao começo, atrasa a sua jornada para ser exatamente como Jesus. É chato, é cansativo, é vergonhoso, mas não te joga lá atrás. Levanta e vamos continuar a jornada, irmão. Quando cai em desobediência, você não volta no início, você continua de onde você parou. E cada decisão vai quebrando uma camada do seu coração embrutecido. Cada decisão certa que você toma, ainda que você ainda não banque ela há muito tempo, cada decisão certa que você toma é uma camada do seu coração que está sendo quebrada. Coração duro. Cada frustração que a gente tem vai pavimentando o caminho da maturidade, da santidade de Cristo na nossa vida. Hoje a gente está aqui reunido para celebrar o obediente, que é o Senhor Jesus. Qualquer coisa além dele não é digno de relacionamento com Deus. A nossa celebração hoje aqui é para celebrar não que a gente é melhor do que o nosso vizinho. A gente está aqui para celebrar que todos nós somos caídos, mas o Senhor Jesus tem transformado a nossa vida. Ele tem feito, é por isso que a glória é dele. Enquanto os irmãos servem a ceia, a gente vai começar a cantar. E eu queria orar com vocês antes de a gente receber os elementos. Vocês podem ir pegando, se alguém chegar, pode ir entregando, tá? Vamos orar junto. Senhor Jesus, olhando para nós mesmos e não percebendo o motivo para a gente ser salvo, para a gente ser digno do relacionamento com o Senhor. E eu te peço, Pai, para que o Senhor se revele mais nessa manhã aqui, Pai. Porque é a revelação do Senhor sobre o Senhor para nós que transforma a nossa incoerência, Pai. Então se revele, nos mostre, nos direcione, nos capacite a sermos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Filhos obedientes, é isso que nós somos. Nós aqui estamos aqui para dizer que não tem nada a ver com a gente, que a salvação pertence ao Senhor. O Senhor nos salvou, o Senhor está nos transformando, é por isso que é glória ao Senhor, glória eternamente ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela ação, obrigado. Nos conduz em nome de Jesus. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo
meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Apesar de nós, presta atenção, irmão. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo, Ele se revela, Ele é a luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele canta, igreja. Tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Senhor Jesus, se revele, Pai. Se ofereça a nós, Pai. Se revele a nós, para que haja transformação e obediência em nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Essa semana eu estava conversando com um amigo muito querido, mas que ainda não é dos nossos aqui, e carrega algumas atitudes que nós teríamos alguma dificuldade de aceitá-lo aqui. Mas ele contou que sozinho, num hospital, na UTI, orando do jeito dele, ele falou que ficou muito quente, e que Deus falou para ele: está sentindo isso? É só o começo, tem muito mais, mas você não pode ir. Porque relacionamento profundo com Deus, sem ser consumido, é só através de Cristo em nós.
Só quando a gente está em Cristo que a gente pode ir além no relacionamento, na revelação com Ele. Nós aqui estamos celebrando que nós estamos em Cristo e por isso podemos nos relacionar com o Pai, porque estamos em Cristo. Porque se não fosse Cristo, nós deveríamos ou seríamos consumidos pela glória de Deus. Mas Ele está, nós estamos nele, por isso podemos nos relacionar. Se você crê nisso, querido, queria que você participasse agora. Esse pão que é o símbolo da sua inclusão no corpo de Cristo. Você foi incluído no corpo de Cristo e por isso morreu na cruz com Cristo. Se você crê que você foi incluído na morte, participe do pão agora. Esse símbolo. Mas o mesmo texto, a mesma palavra que diz que nós fomos incluídos na morte, também diz que nós fomos incluídos na ressurreição. E se nós fomos incluídos na ressurreição, agora nós temos o direito, o poder de ter uma nova vida. Vivemos em novidade de vida. Se você crê nisso, que você foi incluído também na ressurreição, participe do suco de uva, do vinho. Volta para sol. Volta para sol, isso. Vou cantar o finalzinho, Ele tira o pecado do mundo. Vamos ficar em pé para cantar só esse trechinho e a gente vai embora já. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra.